Na minha curta e movimentada vida nesta terra até agora, houve uma frase que foi lançada em minha direção, provavelmente mais do que deveria ter sido. É a frase, famosas últimas palavras. Lembro-me de que pouco tempo depois de obter minha carteira de motorista, eu estava dirigindo pela cidade com um amigo e, embora ele tenha me implorado para pagar pelo estacionamento, eu disse a ele que ficaríamos apenas alguns minutos e que nada iria acontecer. Ele disse famosas últimas palavras e eu acabei ficando preso. Houve também um dia em que eu estava jogando golfe com meu irmão na fazenda do meu tio e em um certo momento ele passou a bola pelo campo e eu fiquei lá, na posição errada. Ele me disse para voltar, mas eu disse, vai ficar tudo bem. Ele disse, famosas últimas palavras. E o resultado é que ainda tenho um caroço na testa porque a bola me acertou com muita força. Na verdade, também já ouvi as últimas palavras durante a despedida de alguém. E elas tiveram um impacto bem profundo em mim. O nome dele era Larry e era meu vizinho que via enquanto eu crescia. Ele era carteiro e usava uma daquelas motos para entrega, realmente antigas, com uma cesta bem na frente. Lembro-me que os meus tempos de pré-escola, quando Larry trabalhava no horário da manhã, ele me buscava ao meio-dia e eu viajava até em casa, na sexta, vivendo o sonho absoluto. Lembro que quando eu era adolescente, Larry sempre estava por perto. Houve tantas vezes que eu cheguei em casa após a escola e tinha esquecido as chaves e o Larry sempre me convidava para entrar. A gente bebia chá, a gente tomava chocolate e apesar de ser 40 anos mais velho, ele era um amigo querido. Então, quando ele ficou doente com câncer terminal, foi devastador. Ele passou os últimos dias em casa, onde conversei com ele pouco antes dele morrer. E eu lembro tão bem daquele encontro, as palavras que ele disse. Lembro que com um grande sorriso no rosto, ele disse que estava ansioso para ver Jesus. E eu fiquei realmente surpreso, na época que eu ainda estava crescendo na fé. Mas ver a alegria dessa realidade nos olhos de um moribundo me encheu de uma esperança mais profunda. E então, com lágrimas começando a brotar em seus olhos, enquanto pensava em alguns dos seus erros, ele me contou sobre uma amizade em particular que não foi capaz de consertar. Ele me olhou bem nos olhos e disse, John, acima de tudo, seja gentil. Podem ser palavras simples, mas isso foi há 10 anos. A convicção que isso despertou em mim permanece até hoje. Palavras são importantes, especialmente de alguém que você respeita profundamente, o que faz com que as palavras de despedida se destaquem ainda mais. Considere todas as partes da vida de Jesus que vimos até agora através desses vídeos. Todas as coisas incríveis que ele disse. Lembre-se de Tomé, o discípulo, que foi pego em um momento de dúvida. No entanto, Jesus apareceu para ele e não castigou sua incredulidade, mas ele disse, toque em minhas feridas, toque os lugares onde os cravos perfuraram. A bondade de Jesus ajudou a restaurar a fé de Tomé. Ou a mulher que foi pega em adultério e jogada aos pés de Jesus. O que ela esperava era um julgamento, e no entanto o que encontrou foi perdão e mudança de vida e palavra de Jesus para prosseguir e viver uma nova vida. Então, como todas as palavras incríveis que falou, o que você acha que ele escolheu para serem suas últimas palavras? Ele havia sido morto e ressuscitou. Ele ainda passou cerca de 40 dias com seus discípulos. E pouco antes de subir ao céu, deixou seus seguidores com essa mensagem. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecer todos os mandamentos que eu dei a vocês, e tenho certeza disso. Estou sempre com vocês, até a consumação dos séculos. Essas palavras não são necessariamente mais importantes do que qualquer uma das outras que ele disse, mas acima de tudo, Jesus queria que o foco dos seus discípulos estivesse nos outros. Ele queria injetar uma profunda convicção em seus corações, que o que receberam dele não era para ser guardado para eles mesmos, e sim para ser compartilhado com o mundo inteiro. Compartilhar suas palavras e sua mensagem transformadora nunca seria um trabalho para os especialistas, mas para as pessoas comuns como você e eu. As palavras de despedida de Jesus naquela época são igualmente válidas hoje, conforme continuamos o que os primeiros discípulos começaram. O que me deu confiança para alcançar outras pessoas e compartilhar minha fé
foi entender o papel que desempenho. Não é necessariamente meu trabalho convencer alguém de ter fé. Se trata mais de mostrar às pessoas a porta. Jesus me pediu para compartilhar a esperança de sua mensagem que experimentei e confiar em Deus para fazer o resto. Deus é quem se faz conhecido e é somente Deus que transforma vidas. É um pouco como fazer pão. Há muita farinha envolvida. E, no entanto, o menor pedaço de fermento transforma a coisa toda. Jesus usou essa analogia ao falar sobre a preparação de sua mensagem. Ele disse que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. E essa é a questão. Podemos ser como esse fermento. Podemos nos juntar a Jesus no trabalho enquanto compartilhamos nossa fé e confiar em Deus para que Ele edifique seu reino. Fazer pão e conviver com os outros muitas vezes partilha a mesma realidade confusa. Há muito tempo envolvido e às vezes pode ficar um pouco pegajoso, mas o que é produzido sempre vale o esforço. Eu tenho uma profunda convicção no meu coração ao compartilhar minha fé com outras pessoas nos últimos 20 anos, mas nem sempre foi assim. Minhas crenças começaram em quem Jesus é. E então, como o relacionamento com Deus se desenvolveu, fiquei convencido de que o que eu tinha encontrado é algo que todo mundo precisa. Meu desafio para você é levar essas palavras finais de Jesus a sério e pensar em um amigo que você poderia convidar na aventura de fé. Espero que você seja inspirado e fique confiante ao usar essa série para iniciar com seus amigos conversas que você nunca pensou serem possíveis e compartilhar a esperança que você tem em Jesus. Não se trata apenas de uma Kombi legal, ou do quanto meu pão parece incrível. É sobre acreditar que Deus pode fazer muito mais do que poderíamos imaginar, e acreditar verdadeiramente que Jesus está conosco quando damos esse passo de fé e convidamos outra pessoa na jornada. Eu gosto de seguir o exemplo do discípulo Filipe. Quando Jesus estava andando e convidando pessoas para serem seus discípulos, ele foi até Filipe e disse: "Siga-me." E Filipe instantaneamente seguiu. Encontrou seu amigo Natanael e disse: "Encontramos o que Moisés escreveu na lei e sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." E a resposta de Natanael é perfeita. Ele disse: "Nazaré? Alguma coisa boa pode vir de lá?" E o que Filipe disse? "Venha e veja." Muitos de nossos amigos terão o mesmo pensamento de Natanael. Eles pensarão: Jesus, fé, cristianismo? Alguma coisa boa pode vir disso? E não depende necessariamente de nós termos todas as respostas, está tudo bem, mas o que você pode fazer é pedir que alguém venha e veja. Então pense em um amigo, ore a Deus e se comprometa com as coisas dele e aproveite a aventura.